Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de resenha. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então hoje nós vamos falar de um livrinho que eu amei demais, é um dos meus favoritos do ano até agora, com toda certeza. Um livro que eu esperei demais pra ler, eu já tava de olho nele desde que saiu lá fora, né, lá na gringa, e ele finalmente chegou ao Brasil, que é Foundryside, do Robert Jackson Bennett. Então esse livro ele foi lançado originalmente em inglês em 2018 e chegou ao Brasil agora em julho de 2021 pela editora Morro Branco, nessa edição belíssima, inclusive, capa dura, tá? Ó, todo bonito esse livro. Então, enfim, e esse é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia, a trilogia Os Fundadores. Inclusive, para quem não viu, eu fiz um vlog lendo esse livro e um outro livrinho muito especial que também vai ter resenha aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards para quem quiser ir lá acompanhar todo esse processo de leitura, mas lembrando que também vai sair resenha desse outro livro aqui. Bom, mas do que se trata, né? Foundryside. Aqui a gente está em um mundo inventado pelo autor, né? Não estamos assim baseados no nosso mundo real. E nós estamos mais especificamente numa cidade chamada Tevane, que é comandada por 4 casas comerciais que dominam a arte da inscrição. Ou seja, da criação de códigos super complexos, super difíceis e tal, códigos para fazer o quê? Para colocar em objetos cotidianos e dar vida a esses objetos. O que isso significa, eu vou deixar vocês lerem para saber. Mas enfim, basicamente essa técnica, né, é uma mistura de magia e tecnologia que colocou essa cidade de Tevane como, enfim, uma grande cidade colocada no mundo, né, uma cidade que, enfim, é capaz de grandes avanços tecnológicos para quem é rico, para quem pode ter acesso a essas coisas. É uma cidade que também é capaz de fazer grandes guerras, né, contra outros lugares. Basicamente uma cidade que, não sei, poderia ser a cabeça de um império, algo assim. É mais ou menos essa a ideia desse lugar. Enquanto, é claro, né, do outro lado nós temos uma pobreza extrema e um mundo de crime, basicamente, de quem não tem acesso a toda essa tecnologia. Então vamos falar de quem nos interessa. O que a gente vai acompanhar aqui nesse mundo é a história da Sancia Grado, que é uma ladra que é muito boa no que ela faz, principalmente porque ela tem algumas habilidades muito particulares, né? Habilidades conectadas a essa coisa dos objetos ganharem vida. Então ela tem uma conexão muito especial com objetos. E aí a história começa quando ela é enviada para roubar um objeto. Ela não sabe o que é esse objeto, né? Assim, o trabalho dela é realmente executar o roubo, entregar para quem contratou ela e acabou aí. Porém, este é um objeto, assim como Menina Sancia, é um objeto muito especial, um objeto muito poderoso que pode mudar esse mundo das inscrições, assim, e o fato dela ter entrado em contato com esse objeto transforma ela em um alvo. E então isso quer dizer que, tendo esse objeto em mãos, ela acaba precisando fugir para salvar a própria vida, enquanto ela meio que investiga, tenta descobrir o que é esse objeto, né? O que faz dele tão especial, porque essas pessoas que ela também não sabe direito quem são, tão atrás dela. E, enfim, nesse caminho ela vai acabar também fazendo alguns aliados improváveis, né? Aqui a gente tem um grupinho que vai se formando aos poucos, digamos assim, de pessoas muito diferentes, pessoas de camadas diferentes, então tem esses pontos de vista, né, de várias partes da cidade. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar sobre esse livro é o ritmo da narrativa, tá? Esse é um livro que começa, agora eu vou usar uma expressão literária bonita, tá? Em medias res, ou seja, literalmente no meio das coisas. Então, assim, ele já começa justamente nessa cena da Sancia indo roubar o objeto, é direto, assim, e o narrador vai explicando pra você como esse mundo funciona à medida que as coisas acontecem. E, gente, esse livro ele tem 640 páginas, tá? Pode não parecer, mas ele é um calhamacinho e essa leitura é muito, muito rápida. E é muito por causa do ritmo, porque esse livro ele é muito frenético, assim, uma ação leva a outra, sabe? Ele parece que não para em nenhum momento. E mesmo quando tem um respiro, né, assim, os personagens conversando, discutindo as coisas e tal, os diálogos,
esses diálogos, eles são sempre voltados para o que fazer em seguida, né? Pô, paramos aqui, e agora? O que vem depois? Qual é a próxima ação, né? O que a gente precisa fazer agora? E precisamos bolar um plano pra, sei lá, invadir tal lugar, tá? Vamos pensar sobre isso e tal. Então é muito assim, precisamos construir dispositivos, essa é uma parte importante. Precisamos parar para pensar como construir um dispositivo para tal coisa. Então, os diálogos são sempre voltados para as ações seguintes da trama. A escrita do autor, ela é bastante objetiva, né? Como eu já disse, a gente vai passando de uma ação a outra e tem muita coisa que acontece. Então, assim, acho que ele, né, quis dar essa acelerada também, porque realmente tem muita coisa para mostrar. A minha única questão, e é uma coisa que eu falei bastante lá no vlog, é que é um livro que, para um mundo inventado, para um mundo em que os objetos, em que a composição dos objetos importa, é um mundo que tem pouquíssimas descrições e também esse livro não tem mapa, tá? Não sei se, enfim, o autor não pensou em um mapa, não quis colocar, mas é um livro que não tem mapa. Isso, pra mim, assim, é uma coisa que faz bastante falta. Eu gosto de ficar olhando os lugares. Sim, eu sou aquela pessoa que fica parando a leitura pra olhar. Ah, eles estão aqui, perto dali, não sei o que, entendeu? Então, pra mim, isso é uma coisa que faz muita falta. Ainda mais considerando que, como eu disse, ele não tem uma escrita descritiva. Então, pra mim, ficou um pouco vago, assim, tipo, e essa casa comercial é perto disso. Tá bom, mas assim, o que é perto? Uma rua, uma ponte, sabe? Eu fiquei meio, ok. Mas é uma coisa que você até desconsidera ao longo do tempo, porque a trama é tão envolvente e, assim, é totalmente voltada para realmente esse desvelamento dessa magia, das possibilidades dessa tecnologia. Isso é uma coisa que eu gosto quando os autores, eles resolvem inventar conceitos, né? Porque uma coisa é você inventar um conceito e largar ele lá, assim, uma coisa dada. O que ele faz aqui pega esse conceito e desenvolve, né? Ele pega as possibilidades. Mas e se, né, os objetos forem usados assim? E se a gente criar um negócio que funcione desse outro jeito? Esse objeto aqui, né, que a gente tem no centro da trama, esse objeto super poderoso, e o que dá pra fazer com ele? O que, né, é possível de fazer e tal, esse tipo de coisa. Me parece, né, que o conceito foi muito bem pensado porque ele não tem medo de discutir, sabe? Ele não tem medo de teorizar e criar hipóteses em cima do que ele próprio criou. Então, assim, pra mim, me parece que é um mundo muito bem pensado. E tem uma outra coisa aqui também. Eu não quero entrar muito em detalhes nisso pra não dar spoilers de situações que acontecem mais pra frente, mas eu gosto muito quando os autores, eles têm um mundo que tem uma história. Então esse mundo aqui, essa TV é baseada em coisas anteriores e essa tecnologia que eles usam é baseada em coisas anteriores que eram usadas de outros jeitos. Então a gente vai entrando um pouco nessa história, vendo o que era esse mundo, ou o que eles acham que era esse mundo. E enfim, por que esse mundo do passado ruiu, né? O que levou o que existia antes a chegar, né, no que nós temos hoje aqui no presente da história. Então, tentando não entregar demais, mas eu gosto muito de quando autores de fantasia fazem isso. Bom, eu gosto muito de discutir os personagens normalmente, né, mas aqui eu não posso falar muito, porque, como eu disse, é um grupo que vai se formando aos poucos, e, assim, como a Sansa, né, ela tá nessa situação de, correndo pela própria vida, todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Então não vou entregar, né, quem são aliados e quem são inimigos, digamos assim. É claro que existem as áreas cinza, né? Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim, todo mundo tem motivos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: este não é um livro character driven, né? Assim, o desenvolvimento pessoal dos personagens não é a principal coisa que tá acontecendo aqui. É claro que isso é um pouco diferente pra Sansa, que é a protagonista, porque ela vai acabar descobrindo muitas coisas sobre si própria, né, com essa história, com essa conexão que ela vai criando com o objeto, essa investigação toda e tal. Então, obviamente, ela é a personagem mais desenvolvida. Como protagonista, ela é maravilhosa, assim, é tudo que eu quero de uma protagonista, porque ela não é aquela justiceira, assim. A gente tem um personagem aqui que ele é muito justiceiro, né, então eles têm muito esse embate no começo dos diálogos, do relacionamento deles, enfim. Porque ela só quer, basicamente, salvar a própria pele, né? É claro que conforme as coisas vão acontecendo, ela vai vendo que ela tá envolvida em uma coisa muito maior do que ela e tal, esse tipo de coisa. Mas ela é uma personagem muito legal de se acompanhar. Ela não é insuportável, é isso que eu quero dizer, como muitos protagonistas são. O
que mais eu posso destacar sobre isso eu queria dizer que o meu personagem favorito, sem dizer a qual grupo ele pertence aqui, é o Urso. Eu achei ele maravilhoso, achei ele muito bom. Enfim, ele é um pouquinho chato quando ele aparece no começo, assim, nos primeiros momentos, mas eu achei ele ótimo, assim, ótimo, momentos incríveis dele. Bom, um outro ponto que a gente tem que falar, porque costuma aparecer muito em livros de fantasia, né, é o romance. E esse é um livro que quase não tem romance, que é uma coisa que particularmente me agrada muito, porque, enfim, eu acho que às vezes parar tudo para os personagens terem uma conversa brega sobre o amorzinho deles atrapalha um pouco a história, ou enfim, é desnecessário. Mas aqui a gente quase não tem romance, tem tipo 2 cenas que você fala assim, entendi, então quer dizer que tal e tal pessoa tem uma conexão, é bem assim, sabe, bem sutil. Eu acho, pelo jeito como termina o livro, que isso vai ser mais explorado nos próximos, mas não tenho certeza, mas assim, é muito pouco mesmo, pouquíssimo romance tem esse livro. E pra quem assistiu o vlog, acho que pelos meus comentários, né, já deu pra perceber, pra mim foi um livro, assim, 5 estrelas, favoritadíssimo, eu mal posso esperar pra ler o próximo, valeu muito a pena toda a minha espera, toda a minha ansiedade, expectativa pra finalmente pegar esse livro. Então, o que eu espero do próximo? Eu queria uma abertura maior desse mundo, né, porque a gente tá quase que o tempo todo aqui nessa cidade, em Teven, a gente sabe que existem outros lugares, que esse mundo é muito maior, então eu queria ver um pouco mais dessa abertura e, claro, especialmente considerando pra onde a história vai e como ela termina, mais do histórico desse mundo, né, como eu estava dizendo, esse mundo ele tem um passado muito interessante, então eu quero ver mais disso explorado no próximo livro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo quem já leu, quem quer ler, né, quais as expectativas. E não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, inclusive esse livro, usar meu link que tá aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!